Eu tenho certeza que você, assim como eu, cresceu consumindo e ainda consome produtos de marcas como Sadia, Perdigão, Qualy. Elas são algumas das marcas fabricadas pela BRF, uma das maiores companhias de alimentos do mundo, que está no mercado há quase 90 anos e distribui seus produtos para cerca de 120 países. Mas o que talvez você ainda não saiba é que a BRF é a maior fabricante do planeta de produtos de origem animal halal. A Sadia, que eu citei aqui, por exemplo, ela não faz sucesso apenas no Brasil. Ela é sinônimo de qualidade e confiança em vários países do Oriente Médio. Eu sou a Cristina Tomás e hoje recebo aqui no Halalcast um convidado especial que vai falar com toda a autoridade sobre esse trabalho. É o Miguel Goulart, CEO global da BRF. Tudo bem, Miguel? Muito obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço o convite da International Halal Academy, estar aqui com vocês, com o Dr. Ali, com você, Cris. É um prazer. Justamente nesse ano que a BRF completa 90 anos. Nossa, que bom. Então, é um ano simbólico para nós, né? De uma história, de uma trajetória muito longa e de relacionamento com o mundo halal. Puxa A vida. BRF, desde 1970, exporta para o Oriente Médio produtos halal e para nós é uma honra a confiança que o consumidor dessa região brinda à companhia e os nossos produtos. A gente vai contar essa história com bastante detalhe. Sem dúvida. E nessa conversa tão aguardada, porque foi muito aguardada, essa conversa com a BRF, está comigo o Dr. Ali Zogby. Ele é vice-presidente da Fambras Halal, é o presidente da International Halal Academy, é economista, pedagogo e é jornalista como eu. Então, por isso que ele está aqui também, para fazer perguntas e tornar essa nossa conversa ainda mais rica. Com esse currículo, não tem como dar errado. Com certeza. Ô, Miguel, eu tenho um pedido aqui das pessoas mais jovens que assistem, até as que produzem o Halalcast, eles sempre pedem para mim, para que quando um convidado venha, ele fale também um pouquinho sobre ele. Então, a gente vai falar, vai ter aqui o nosso momento, né, de falar da BRF, do mercado halal, mas você atualmente é CEO, né, dessa companhia tão gigante, etc. Mas, assim, tudo isso todo mundo já sabe sobre você. Agora, eu queria que você começasse falando quem é o Miguel pelo Miguel. Muito bem, não. Eu sou médico veterinário de formação e comecei em 1980 na indústria frigorífica, num frigorífico do Rio Grande do Sul. Você é gaúcho? Eu sou gaúcho, sou nascido em Bagé, bem no sul do sul. E me formei em veterinária, muito jovem, com 21 anos, e comecei a trabalhar na indústria frigorífica. E eu fui, no meu primeiro cargo, gerente de controle de qualidade. No primeiro cargo, já gerente? Não, eu comecei como supervisor e aí em 2 meses eu era gerente de controle de qualidade dessa empresa. E era uma época onde a qualidade começava a participar muito mais ativamente do mundo dos alimentos. Então você tinha 2 opções, ou se formava em veterinária ou se formava em engenharia de alimentos. E as empresas escolhiam veterinários ou engenheiro de alimento para cuidar da qualidade dos seus produtos. E aí foi meu primeiro contato com o mundo halal também, porque naquele momento já começavam as exportações para o Oriente Médio. Eu trabalhava numa indústria de carne bovina. Me formei em veterinária, comecei a trabalhar, e aí eu passei por todos os cargos dessa empresa. Eu comecei como controle de qualidade, gerente de controle de qualidade, daí eu avancei, me transformei em diretor industrial. Eu sempre fui muito jovem nos cargos que eu ocupei, eu fui o diretor industrial mais jovem naquele momento do Brasil. Eu tinha 26 anos, eu já era diretor industrial. E aí eu trabalhei como diretor industrial durante 13 anos. Essa empresa era uma grande exportadora do Rio Grande do Sul. Vocês devem lembrar que naquele tempo o Rio Grande do Sul era o estado que mais exportava do Brasil. Hoje nós temos o Centro-Oeste produzindo e exportando muito mais, mas naquele momento o Rio Grande do Sul era um estado que produzia muito e exportava uma grande parte da sua produção. Eu era
diretor industrial nessa empresa e comecei a trabalhar. A minha família era oriunda de Bagé, né? Na verdade, eu comecei no Brasil, nessa empresa, e fiquei 15 anos. E logo, no momento seguinte, eu me mudei para o Uruguai. Eu fui trabalhar no Uruguai, aí eu mudei completamente a minha vida. Eu comecei como diretor industrial durante esses 13, 14 anos, e aí eu fui convidado para ser diretor comercial, né? E nesse momento eu fiquei em dúvida, porque sempre uma mudança traz todo um grau de incerteza, né, que a gente tem que vencer. Mas também traz um desafio que nos anima. Sem dúvida. E convidado para ser diretor comercial, eu tive cuidado de fazer a pergunta para quem me convidou: por que você está me convidando se eu sou uma pessoa da área industrial? Eu trabalho de bota branca, de uniforme branco, de capacete. Eu não tenho uma habilidade comercial para ser convidado, né? E o argumento que eles usaram para me convencer foi um argumento que me convenceu na hora. Eles disseram: nós precisamos de alguém que conheça o produto que vai vender. Sem dúvida. E nesse momento eu aceitei o convite, me mudei para o Uruguai como diretor comercial. Passei 1 ano e meio como diretor comercial e aí fui convidado para ser o diretor-geral dessa empresa. Fui diretor-geral dessa empresa durante 3 anos. E essa empresa foi vendida para um investidor brasileiro que me convidou para ser sócio da empresa. Mas eu sempre gostei da área comercial, então eu continuei sendo o diretor-presidente, sócio e diretor comercial. É mais ou menos fazendo as 3 áreas, né? Fazendo tudo. Ali basicamente tudo. Basicamente nessa área a gente fazia tudo, era pouca gente, tinha que fazer bastante. Mas foi muito bom, foi uma experiência que eu desfrutei muito viver, porque também foi o ano que o Uruguai se abriu para o mundo. O Uruguai foi habilitado em 1996 a exportar carne para todo o mundo. Exportar para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Austrália, para o Japão, para a Coreia, que era o circuito não aftósico na época. E também para o mundo halal. E aí eu fiz a minha primeira viagem ao Oriente Médio. O primeiro país que importou carne assim de forma massiva, né, da América do Sul foi o Egito. Então nós fomos com uma missão de exportações ao Egito, e aí eu fui apresentado ao maravilhoso, super expressivo mundo halal na indústria de alimentos, né? E foi muito bom por várias razões. Primeiro, porque era uma experiência nova, né, uma cultura nova, uma civilização secular que eu não conhecia, mas que eu tive a oportunidade de viver e negociar, né? E aprender, porque é importante a gente, em todo lugar que a gente vai, a gente aprender. E também ter esse privilégio de ver toda essa história milenar, né, que se descortinava. A gente trabalhava bastante, mas tinha tempo de dar uma passeadinha também, né, visitar as pirâmides, andar pelo deserto. E aí eu conheci vários países no Oriente Médio, né, e começamos também uma negociação muito fluida com esse mercado, que desde então, passaram-se 40 anos quase, né? Dessa primeira visita, passaram-se menos, passaram 30, mas do mundo da carne eu já estou há 43 anos. Eu fui sócio dessa empresa foi vendida, aí eu vim para o Brasil. Quando a empresa que eu era sócio foi vendida, previa o contrato que eu deveria trabalhar na empresa que comprou durante 2 anos. Eu trabalhei 2 anos nessa empresa como vice-presidente internacional. Depois eu passei para outra empresa, onde eu fui o presidente para a América do Sul durante 3 anos. E aí eu decidi que eu voltaria para o Uruguai para viver e não trabalharia mais na indústria da carne, já tinha cumprido muitos anos. Eu voltei para trabalhar com meu antigo sócio na indústria da carne naquela época, para construir uma indústria, uma fábrica de cimento. E deixei o mundo da carne. O meu afastamento do mundo da carne durou 3 meses. Eu imaginei. E aí eu vim eu conhecia muito o seu Marcos Molina, que era o controlador na época da Marfrig, hoje é o controlador da Marfrig e da BRF. O Marcos me convidou, e ele é um excelente vendedor, né? E muito persuasivo. Então ele me convidou para vir trabalhar com ele com um compromisso que seriam por 6 meses, depois ele prorrogou por mais 3, ficou 9 meses
Hoje, no dia 11 de setembro, fez 6 anos, né? Então, ele foi uma experiência muito grande. Eu trabalhar com ele muito agradável também e muito enriquecedora. Eu fiquei os primeiros 4 anos na Marfrig como CEO, e quando ele começou a comprar ações da BRF, né? E depois assumiu o controle da companhia e a presidência do conselho, ele me convidou para ocupar o cargo de CEO, né? E eu aceitei, porque assim como você falou, eu vi essa empresa, né, uma empresa com marcas icônicas, Sadia, Perdigão, Quali, 90 anos de história. Sim. Eu interagia com pessoas da BRF durante esse tempo que eu trabalhei na indústria, mesmo na indústria de carne bovina, e eu via tanta gente boa, tanta gente qualificada, né? Uma empresa com marcas tão fortes deve ser uma experiência muito desafiadora e muito interessante poder ter a honra de ocupar o posto que o Marcos está me convidando. Eu aceitei esse convite. Desse convite à data de hoje já fazem 2 anos, né? E tem sido realmente uma experiência muito enriquecedora do ponto de vista profissional, porque também eu sempre tive uma característica na minha vida, na minha carreira, eu sempre estive aberto a aprender, né? Eu sempre quis aprender, eu sempre gostei de aprender, eu sempre prestei atenção para aprender, e sempre tive a humildade de aprender também. Eu acho que, no fundo, aprender também é uma forma da gente crescer, né? Sem dúvida. E para dizer melhor ainda, é a única forma da gente crescer. E tem sido essa a história, uma história curta, porque às vezes pergunto o que um veterinário formado em Bagé, né? Você chegou a clinicar, trabalhar com animais, alguma coisa? Não, já foi direto Eu fui direto a bater os animais, eu não cheguei a curar, não passei por essa etapa da cura, né? Eu já passei a trabalhar na indústria frigorífica foi o meu primeiro emprego, né? Foi uma coincidência, porque normalmente naquela época era uma época diferente. Hoje o Brasil tem pleno emprego, profissionais se colocam muito facilmente, mas naquela época, doutor, o senhor está muito bem lembrado, era muito difícil, o profissional se formava e demorava um tempo para se colocar, né? E eu tive a felicidade que eu me formei num dia, na outra semana eu já tive a oportunidade de trabalhar, e aí foi toda uma história que parece que foi ontem, mas passaram-se 43 anos. Mas você imaginava chegar onde você chegou hoje? Foi um caminho natural? Você se imaginava à frente dessa grande corporação? Eu sempre digo o seguinte, né? Nada vem por acaso, né? Tudo tem que ser conquistado. E eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada, né? Eu sempre tive hábitos muito estritos de disciplina. E eu me preparei para ocupar um cargo acima do que eu estava, sempre, né? Então, se eu via um cargo, eu era gerente e tinha um cargo de diretor, eu ficava pensando, e não é por ambição, e não é por vaidade, mas eu sempre pensei que a gente tem que sempre melhorar, que tudo pode ser feito melhor. E o caminho normal para você melhorar na sua carreira também é ascender nela. Né? E a satisfação que isso traz também. Sem dúvida nenhuma. Então, quando eu era gerente, eu queria ser diretor. Quando eu era diretor, eu queria ser presidente. Quando eu era presidente, eu queria ser sócio. E isso aconteceu, né? Sempre de uma forma em que houve muito esforço da minha parte, né? Porque a minha formação era uma formação de médico veterinário, né? E eu me via numa situação que eu tinha que falar de contabilidade, eu tinha que falar de finanças, eu tinha que falar de recursos humanos, eu tinha que, mais que falar, eu tinha que dirigir, né, pessoas e vários aspectos de uma empresa que não eram parte da minha formação mata. Mas, por outro lado, as pessoas também têm que terem a sensibilidade, e nesse caso eu acho que eu sempre procurei me cercar de pessoas melhores que eu naquilo que eu precisava fazer. Então, eu sempre procurei escolher bem as pessoas que me cercavam, né? Sempre que eu tive a possibilidade de escolher, eu escolhi. E eu sempre prestei muita atenção no meu entorno, no aspecto das pessoas, né? Eu digo sempre que uma empresa sem gente, né, ou é paredes pintadas de branco e ferros pintados de azul, de vermelho. O que faz a diferença são as pessoas. E eu sempre fui muito atento a isso. Então, eu sempre tive boas equipes.
Eu nunca trabalhei em equipes que não fossem de pessoas qualificadas, né? Eu sempre tentei qualificar as pessoas que trabalhavam comigo. Assim como, de uma certa forma, também eu sempre tentei me qualificar para estar à altura do cargo que eu estava ocupando. Uhum. Eu sempre digo que o crachá de uma empresa, né, ele é a chave de entrada da empresa. Você recebe um crachá, né, para você abrir a porta Sim. automática, eletrônica, ou bater o seu ponto, né, aquilo é a chave da empresa, né? Então, independente que esteja escrito naquele crachá que abre a porta da empresa, CEO, porteiro, vigilante, operário, você tem que fazer por merecer o crachá que você usa. E eu sempre fiz, né, do dia 1, passado 43 anos, para mim, cada dia é um dia que eu tenho que fazer tudo de novo, né? Sempre arranca do zero e eu tenho que merecer esse crachá que eu estou usando, seja ele qual for. E não tem a vaidade do cargo que eu ocupo. Eu passei pelas 4 maiores empresas de alimentos do Brasil, né? Em todas elas eu aprendi, em todas elas eu deixei excelentes relações, em todas elas eu tive muita ajuda, em todas elas eu encontrei pessoas que me ensinaram, que me ajudaram, que foram melhores que eu, e com elas eu aprendi. Sim. Sim. É impressionante, eu acho que estamos vivendo aqui um momento, né, do programa. Eu tenho que parabenizar a organização, porque nós temos aqui uma referência. Sim. Essa é uma referência que, em poucas palavras, nós temos que guardar esse primeiro bloco aqui com esses ensinamentos, né? Nós, eu diria, compartilhamos de ideias e de conceitos, né? A gente aqui está falando de uma prova viva do sucesso do halal no Brasil. Eu sempre digo, né, que a conjunção de fatores, mas fundamentalmente de pessoas, é que fez com que o halal fosse esse grande case de sucesso. Nós estamos falando nos anos 70, primeira exportação que tivemos, nós estamos falando de 650 toneladas. Miguel deve lembrar que ali, naquele momento, a Arábia Saudita e Kuwait, nós tínhamos que mandar aves. Foi feito, então, um pool de empresas, foi criada a UNEF, União Nacional de Exportadores de Frango, para que se pudesse exportar 650 toneladas. Aí você tem a Fambras, então, como pioneira, você tem meu falecido pai como um visionário que enxergou a possibilidade de modelar o negócio halal para o Brasil, e você tem os dados de 2023. Nós estamos falando de 2.700.000 toneladas, se nós colocarmos a carne bovina. Nós estamos falando de 1.700.000 empregos diretos e indiretos. Num grupo como a BRF, nós estamos falando em 40% das exportações para esse mercado halal. E aqui eu acho que a gente tem que prestar o devido reconhecimento a pessoas como o Miguel. Miguel é uma prova viva da história, de como isso foi construído. O poder público teve seu papel, os empresários, as adequações que foram feitas, considerando esse mercado diferenciado. E hoje, o Brasil é o maior produtor e exportador mundial de proteína animal halal. Então, é fantástico ouvir e compartilhar, né, essa história, né, porque a história se confunde exatamente com a evolução do halal e onde nós chegamos. Mais do que isso, quando ouço aqui que nós temos que ter a percepção de conhecer o diferente, de compartilhar nossas diferenças e de construir juntos, que é mais ou menos o que o halal fez, quando você conhece outros mercados, você conhece a predisposição de consumo que esses grupos têm. Eu acho que, de alguma maneira, isso gera uma certa empatia, que é tão importante aí para os nossos negócios. Então, só tenho a dizer realmente que, para mim, muito feliz de estar aqui compartilhando com o Miguel esse momento. E uma coisa é falar do halal na teoria e uma coisa é a gente mostrar a prática, né? Mas eu estou super curiosa. Você me disse que
conheceu o mercado halal, você era bem jovem, a primeira vez que você ouviu. Essa história do doutor eu não conhecia, eu aprendi agora. Mas não estou falando da idade, simplesmente. Não, eu estou perguntando, sabe por quê? Eu queria saber como é que você tomou conhecimento que o mercado halal existia. Sim, porque o Uruguai, o país que eu fui trabalhar como diretor comercial, ele tinha um estágio mais avançado até que o próprio Brasil. Sim. O Uruguai, por ser um país pequeno, com uma população pequena, ele tinha uma produção muito expressiva que ela tinha que ser exportada. Uhum. Ela não podia ser consumida no mercado interno, que era muito pequeno. Uhum. Então o Uruguai tinha um radar para prospectar mercados que vinham muito adiantado em relação a todos os outros países. E um dos países, né, uma das regiões que caiu no radar do Uruguai foi o MENA. Uhum. Então nós começamos a exportar, e aí se abriu toda essa oportunidade, e aí que eu conheci o mundo halal, porque realmente a gente tinha exportações, como o doutor falou, desde a década de 70, era mais a indústria do frango, mas a indústria da carne bovina ainda era incipiente. Né? Já não era assim no Uruguai. O Uruguai tinha a possibilidade de exportar para o mercado halal, e como sempre tinha o radar muito atento a esses movimentos de mercado, era uma região que começava a viver uma pujança econômica, né? O petróleo se valorizava, né? A sociedade avançava, e eu tive a oportunidade de participar desse momento com um país pequeno, é verdade, porque eu estava no Uruguai naquele momento, mas que podia escolher aonde vender os seus produtos, e escolheu vender no MENA. Né? Então, por isso que eu terminei com essa viagem ao Egito. Era uma missão de várias indústrias uruguaias. Depois nós encontramos com a missão brasileira, e aí a gente viu que o mundo estava prestando atenção a essa região, e essa região tinha futuro. Naquele momento, um futuro que se mostrava brilhante, hoje uma realidade. Nossa, né? Eu perguntei até porque assim, um dos trabalhos da International Halal Academy, o trabalho da Fambras Halal é disseminar informações sobre o mercado halal, dizer o que é esse mercado, a força desse mercado. Então, quando eu perguntei isso, é para dizer que talvez hoje, né, doutora Ali, com a própria academia e com o trabalho que a Fambras faz, com os cursos, enfim, eu acho que hoje as pessoas já têm mais, têm onde encontrar, né, em conhecer de uma maneira mais organizada. O que me parece, eu acho que nós temos, quando eu falo muito em comum com o grupo, porque o grupo está se reinventando. Ele está muito atento a todos os movimentos. Você vê que você tem o que é o halal para a BRF hoje, o que era no passado. Hoje eles colocam como uma prioridade, uma constatação básica. Para nós, é a natureza do que fazemos. Né? Mas nós não poderíamos ficar parados na ideia ou no conceito da palavra confiança através de um certificado apenas. Então, a academia ela vem no sentido de fomentar os participantes desse mercado, principalmente as empresas, milhares de pessoas formadas, por exemplo, pela academia, mas também não só, eu diria, as pessoas das empresas. A gente tem realmente a convicção de que o conceito halal, apesar de vir de uma religião, ele já há muito deixou essa origem, eu diria. Então, o halal é bem-estar animal, é proteção do meio ambiente, é o não ao trabalho análogo à escravidão, é todo um Saúde, conjunto de segurança. coisas. Assim, segurança do alimento. Né? Então, nós estamos, talvez, numa sintonia, e eu falo isso com muita convicção, quando eu observo o trabalho halal que a BRF faz. Não é um trabalho voltado apenas para uma linha de produção. Quando você conversa com diretores de exportação, dá para entender a especialização, a retomada, a ideia de fincar raízes, por exemplo, no Oriente Médio, e fazer com que esse conceito halal seja consolidado, me parece, né, que nós, enquanto certificadora, enquanto a ideia da academia, ou talvez a gente tenha a oportunidade de falar de um sistema hoje que está sendo criado de rastreabilidade, a gente está em muita sintonia com o que está sendo construído, já consolidado
pela BRF. Antes da gente prosseguir, o Miguel falou que não conhecia a história do seu pai, da primeira exportação de frango halal. Nós fizemos Só isso já valeu o programa, veja, Olha, não, mas aprende. eu vou falar algo mais. Nós fizemos um Halalcast com o Dr. Mohamed Zougbi, que é o presidente, né, da Fambrasa Sim. Halal, e que ele conta essa história pra gente. Ah, Conta que até ele, como ele acompanhou quando ele era adolescente, que a gente até chamou esse episódio da história do halal no Já Brasil. vou buscar no YouTube. Eu vou mandar o link Então e eu manda. convido todos vocês também, se vocês querem conhecer essa história, né, como começou, né, ele contou desde a trajetória profissional, né, que o pai fazia O Dr. quando Mohamed, chegou. assim como o Miguel, Uhum. eles são do chão. Eles foram experimentar a operação. Isso traz algo que eu reporto. Quando você tem a sensibilidade, né, do grupo que atua com você, quando você não perde esse contato, você mantém acesa uma chama que, para mim, é a chama do sucesso. É interessante a gente perceber como algumas pessoas dentro da estrutura da BRF continuam essencialmente querendo ir para as fábricas, viajando, indo de um lado para o outro, mas sempre mantendo esse elo de ligação que eu acho fundamental. Nós também, da mesma maneira, eu entendo, né, que quem faz a Fambrasa hoje com 2.350 colaboradores. Qual o conceito de você manter esse sucesso de querer ser, ou ter a pretensão, sem arrogância alguma, de ser uma das maiores certificadoras do mundo. Então, esses instrumentos que hoje eu vejo, né, que a BRF utiliza com muita propriedade, nós também utilizamos, quase que numa mesma linha, Miguel. Depois a gente pode até familiarizar sobre algumas ações que estamos tomando e que não é muito diferente. Quando se fala de ESG e a agenda que vocês têm de ESG e a nossa agenda ESG, a gente percebe que os caminhos são idênticos, né? Sim, você falou uma coisa muito importante, né, doutor? Que da relevância do mercado, né, em relação ao mundo halal, né? E basta ver os dados do SESEX, que saíram agora do primeiro trimestre, do segundo trimestre, onde o mercado, o MENA, superou a Ásia. Nossa. Com todo o crescimento de importações que a China colocou na balança comercial de importação de proteína nos últimos anos, mesmo assim o MENA nos 2 trimestres, tanto no primeiro como no segundo, foi um mercado mais relevante para a carne de frango, que foi a própria mercado asiático, a China, com as suas 80 mil toneladas de importação. Então, eu acho que isso aí mostra a relevância desse mercado para uma companhia como a nossa, sem dúvida nenhuma, mas também a possibilidade que esse mercado vai seguir crescendo e a gente vai seguir estando presente nele, né? Miguel, eu acho que é incontestável, um raciocínio muito simples. Hoje, 2 bilhões de pessoas professam o Islã. Em 2060, 1 em cada 3 habitantes da Terra vai ser muçulmano. Em 2100, 1 em cada 2 habitantes da Terra vai professar o Islã. Se nós considerarmos só essa população, nós estamos falando de algo que é mandatório, que é o halal. Sem dúvida. Então, obviamente que é uma progressão geométrica. Se nós considerarmos dados atuais, nós falamos hoje que nós giramos em torno de 24 bilhões de dólares, quando você fala do mercado halal aqui para o Brasil, e nos vangloriamos corretamente, né, de termos essa ideia de ser o maior produtor, exportador de proteína animal halal. No entanto, esse mercado gira 1 trilhão e 220 bilhões de dólares, se a gente falar só de alimento e bebidas. Eu começo a olhar alguns mercados, eu começo a ver a Nigéria com 100 milhões de muçulmanos, ou começo a ver Bangladesh, por exemplo, com 150 milhões de muçulmanos. Nigéria, nós estamos engatinhando ainda com relação à Nigéria,
Estamos falando de 240 milhões, de 277 milhões, que é a população. A China, você tem 40 milhões de muçulmanos dentro da China. Sim. A Índia, você tem 213 milhões de muçulmanos dentro da Índia. E outros países, a gente pode elencar que ainda nós estamos começando a desenvolver um trabalho de abertura para o Brasil poder propiciar algo ligado a essa questão do alimento halal. Então, não, é incontestável que o halal a gente tem que enxergar como o futuro. Não há como não enxergar de maneira diferente. Né? Eu costumo dizer, perguntei para o embaixador da China, que nós certificamos muito China halal. Vocês têm 40 milhões de muçulmanos numa região específica. Por que o halal? A resposta dele foi impecável para mim. Ele falou, não é melhor para o meu cidadão comer o halal? Isso, o halal não agrega mais valor? Agrega. Então, o custo-benefício dele vale a pena para nós. Então, a gente pede que seja tudo certificado halal. E tem o consumo consciente, o consumidor consciente, né? O consumidor consciente, ele busca o halal hoje em dia, pelo que ele preconiza. E a gente não pode esquecer, aqui a gente está falando de carne, mas tem os veganos que, quando se fala de cosméticos, etc., ele também procura o halal, né? Inclusive aqui no Brasil, que não tem tanto acesso, nós recebemos aqui algumas influencers da área de beleza, de moda, elas procuram, né, produtos veganos. Então, assim, e dizem que os veganos procuram os produtos halal. Então, também tem isso, essa questão. É que existe toda uma força de marca de qualidade, de referência de qualidade. Exatamente, né? Eu acho que é isso, né? Isso extrapola, né? Isso vai além. O Dr. Ali fala muito, às vezes até em artigos que escreve, né? Que é um selo universal de qualidade que beneficia toda a humanidade, na verdade. Eu acho que há muito já deixou de ser algo, não é possível. O Japão, não tem muçulmano no Japão. E eles pedem uma quantidade gigantesca de certificado halal. Alguns países, por exemplo, são países que têm relevância por ser um hub, tanto de credibilidade para os muçulmanos ali, ou como de distribuição, como a Malásia, ou a África do Sul. Então, eu acho que a perspectiva é das melhores nesse sentido. E nós aqui acreditamos mesmo no conceito halal sob esse ponto de vista. O halal há muito que o consumidor muçulmano, hoje, ele quer enxergar a rastreabilidade desse produto. Obviamente que tem a questão religiosa, ele quer entender se aquilo foi consagrado a Deus, se o agradecimento por aquele alimento foi feito a Deus, que é o que mais ou menos difere, que não é tão diferente de outras práticas religiosas também. Quando você está numa mesa comendo, todas as tradições têm uma tendência a agradecer aquele alimento. Ao mesmo tempo que o processo, né, em si, o processo de degola, está se demonstrando um processo eficaz até para a questão do bem-estar animal. Quando eu digo, às vezes, para as pessoas que um boi não pode ver o outro sendo abatido, porque é uma orientação islâmica e, portanto, halal, as pessoas dizem, pô, peraí, o bem-estar animal está sendo contemplado. E vai muito além disso, né? Vai além no transporte, na logística. Então, eu acho que nós temos que estar preparados, talvez, BRF com certeza desenvolvendo esse trabalho, e nós também como certificadora, propiciando a esse consumidor, a acreditadores, a importadores, propiciando um novo mundo de rastreabilidade, de possibilidade, de confiabilidade do que nós fazemos aqui no Brasil. É um desafio que nós estamos juntos, né? Eu acho que nós estamos conseguindo superar. Sem dúvida. Ô, Miguel, e a gente, nessa esteira, então, até para que quem está nos assistindo entenda, qual é a importância do halal para a BRF? Qual que é o tamanho disso? Porque vocês têm fábrica nos Emirados Árabes Unidos, vocês têm fábrica na Arábia Saudita, né? O que representa? Qual que é o tamanho disso? Isso tem uma relevância importante, o doutor já deu esses dados na primeira parte do bloco, né? E essa relevância é uma relevância crescente. Como é sabido, nós, o ano passado, ano 2000, na verdade no final de 2022, início de 2023,
nós recebemos um aporte do fundo da Salic, né, como acionista da BRF. Eles têm hoje aproximadamente 11% das ações da companhia. E nós temos uma participação agora numa joint venture feito com a PIF. Eu até ia perguntar sobre isso também. Essa é uma joint venture. E isso tudo é porque, de uma forma muito evidente, como não poderia deixar de ser, é muito bem percebido na BRF a importância e a relevância dessa região do planeta para os negócios da companhia. E o nosso foco de crescimento muito claramente voltado para essa região, por várias razões. Primeiro, pela tradição das nossas marcas e a performance das mesmas, assim como o Halal é um símbolo e um selo de qualidade, as nossas marcas são também marcas que performam como referência de qualidade nessa região. E, mais que isso, nós vemos a possibilidade do negócio crescer nessa parte do mundo. Então você tem que orientar os seus recursos, os seus esforços, né, no sentido de crescer em regiões onde esse crescimento se torna possível, se torna viável. É o que nós estamos fazendo através desse investimento que foi feito pela Salic na BRF, da JV que nós fizemos com a PIF, e seguramente nos novos investimentos e desenvolvimentos de produtos e de empreendimentos que nós estaremos fazendo nessa região. E assim, quais são os produtos, os tipos de produtos que vocês vendem nessa... Eu vi que não tem só a marca Sadia, vocês têm outras marcas, né? Se você puder também falar um pouquinho para a gente. A BRF tem várias marcas no Oriente Médio, né? E o que eu poderia te dizer é que nós vendemos o griller, somos líderes no frango, esse peso em torno de 1 quilo, que é consumido muito com a nossa marca, marca que dizem Sáudia, né? Fica confundindo um pouco com a marca do nome Saudita, né? Mas, na verdade, o que a gente cada vez mais faz nesse mercado é também trabalhar com produtos de valor agregado. Produtos que facilitem a vida da dona de casa e das pessoas nessa região do planeta. Porque não é diferente no Oriente Médio do que nós estamos vendo em todas as regiões. Sim, né? sim. Hoje a pessoa quer chegar em casa e ter um prato pronto, ter um produto que ele aquece e consome, ou que ele Sem passa dúvida. e faz uma cocção mais rápida e está pronto para consumir. Isso tem sido um mote de crescimento. Nós viemos investindo bastante nessa região, e a fábrica de Kizad é uma fábrica emblemática nesse sentido, porque ela propicia produtos que, ao mesmo tempo, têm valor agregado para a companhia e são convenientes aos resultados do nosso negócio, mas também atende os anseios de uma sociedade que se modernizou, que vai seguir se modernizando, que vai seguir valorizando qualidade e marcas que respeitam o desejo do consumidor, como é o caso das marcas das que nós produzimos. Sim. Você mencionou a questão da joint venture, né, que vocês que é recente, e eu estava lendo o release, né, que vocês distribuíram para a imprensa, explicando um pouco sobre o negócio, e me chamou muito a atenção que vocês colocaram assim, que o objetivo é investir em inovação. É inovação em quê? É em produtos, é em estratégias comerciais? Eu te diria que inovação é um mundo muito amplo, né? Passa por todos esses aspectos que você citou e outros, né? Porque, na verdade, Cris, o que nós vemos hoje é que, no nosso negócio, inovar não é uma opção, é a opção. Você tem que inovar. O consumidor moderno, ele quer produtos inovadores, ele quer provar, ele quer testar produtos que venham de encontro com seus anseios. O que é qualidade? É persistir no acerto. Né? O que é inovar? Né? É você tentar chegar com um produto que identificou uma tendência antes mesmo dela existir. Exatamente. Né? Você faz uma pesquisa e quando você tem todo um background, como é o caso da BRF, com marcas quase centenárias, né? com pessoas e com um corpo técnico de alta qualificação, que pode desenvolver produtos que vão estar na mesa de consumidores, com a segurança alimentar que o consumidor de hoje demanda.
Sim, sem Uhum. dúvida. certificado, no caso aqui, pelo selo Halal. Sim. Né? Você tem a possibilidade de antecipar tendências, né? Preparar para estar presente e crescer o seu negócio. Porque a inovação por si só ela não se sustenta. Quem sustenta a inovação é o desejo do consumidor. Ah, sim. Né? É o mercado que cresce. E é o resultado dessa inovação. Você tem uma parte da sua inovação que é tentativa e erro. Como não poderia já descer? Mas se você analisar empresas com a qualificação técnica do corpo de pessoas que trabalham, como é o caso da BRF, elas conseguem inovar com uma assertividade muito grande. É uma inovação que está fadada ao êxito. Ai, que Que beleza. bom. É verdade, é Isso, verdade. E a gente percebe isso em loco, né? A gente que tem a oportunidade e que tem parentes nessas ah, regiões, sim. você percebe o produto chegando. Aí eu disse, olha, será que esse produto vai dar certo? E dá certo, e arrebenta de vendas, e passa a ser algo praticamente com um consumo que vira um consumo tradicional daquele grupo. E é um desafio, porque também se você pensar no mundo islâmico, essa população, ela tem, por questões culturais, elas são diferentes. Você imaginar que um produto na Península Arábica talvez não tivesse aceitação, por exemplo, na Indonésia. E aí a gente vê, por exemplo, o esforço que vocês têm no sentido de tentar minimizar os erros e buscar produtos que possam se encaixar perfeitamente aquele público-alvo. E eu sempre digo, esse esforço, esse estudo, essa ideia, esse conceito, é você respeitar as diferenças, mesmo dentro de uma população islâmica. E isso eu tenho ouvido muito em loco, né? As possibilidades de itens, né? Que estão facilitando a vida dessa população que é muito jovem e que une a tradição por conta dos respeito à terceira idade e tudo mais, mas é uma população muito antenada. Ela realmente tem a dinâmica das cidades, onde não há tempo mais. Então, a ideia de você conciliar, né? Primeiro, a facilidade no preparo. Uhum. Segundo, eu diria que é fundamental não entender que esse jovem, ele quer um QR Code, ele quer observar todas as Ele tá etapas. ligado, é tecnológico, né? E ele hoje, as pesquisas demonstraram que ele está preocupado com o meio ambiente. Uhum. E ele está, de alguma maneira, verificando se aquilo que ele está consumindo. Eu não podia imaginar nunca que na Península Arábica, esse grupo, essa população, tivesse preocupações tão sólidas com relação a isso. Todos nós temos, né? Então é interessante a gente estar sempre abordando e verificando que a BRF faz esse trabalho de uma maneira muito intensa, né? Exatamente para minimizar os erros, né? E para conseguir os êxitos, que é encaixar seu produto em todas essas regiões diversificadas. Né? Pesquisa hoje é uma parte muito importante do nosso negócio, né? Porque Imagina. permite, de uma certa forma, com muita assertividade, prever o que vai acontecer. E um aspecto muito importante no que o doutor falou é que você, dessa forma, prestando atenção ao seu consumidor, escutando o seu consumidor, pesquisando sobre o seu consumidor e seus hábitos, você acaba desenvolvendo produtos que atendam os seus anseios. Atender anseios de consumidor é conseguir performar em termos de qualidade. Perfeito. Sem dúvida. E assim, agora eu vou fazer uma pergunta aqui fora do script. Você me disse, as pesquisas permitem que a gente antecipe em tendências. Então, assim, tem alguma tendência que vocês já percebem nessa região aí do Oriente Médio que você pode comentar por curiosidade aqui com a gente? Sim, é de público conhecimento, e nós estivemos, de uma certa forma, abordando de forma indireta, que hoje o tempo é um bem escasso. Ah, sem dúvida. E o jovem quer facilidade. E eu me atreveria a dizer que não é só o jovem. Todos nós queremos as coisas mais fáceis, né? O mundo, a vida é corrida, a vida é atribulada, e você tem que usar o seu tempo da melhor maneira possível. A alimentação faz parte da natureza humana. Né? A alimentação de qualidade faz parte dos nossos anseios.
identificar essas tendências através de pesquisa, através de... A BRF foi a primeira empresa a ter SAC, Serviço de Rendimento ao Consumidor. Então isso permitiu à BRF ter todo um background, um histórico de consulta, de escuta, para chegar em produtos que o consumidor valorizasse e apreciasse. Porque esses produtos conseguiam cumprir com os anseios de qualidade que o consumidor esperava deles. Então, essa é uma característica da própria BRF. A BRF é uma empresa que, durante seus 90 anos, né, sempre foi uma empresa inovadora, sempre foi uma empresa que respeitou muito o consumidor, foi uma empresa muito atenta aos hábitos e às tendências, e foi uma empresa que sempre inovou. Esse também é um legado que ela tem e um compromisso futuro que ela segue mantendo. Uhum, sim. Até pegando um pouco esse gancho, o doutor Ali, essa questão aí da rastreabilidade que o senhor falou, também foi ouvindo uma tendência? Foi vendo que esse consumidor era mais jovem, ligado, tecnológico, foi isso também? É consciente, né? O conceito de confiança para os árabes, ele é um conceito dado, né, que o Islã ele surge na Península Arábica, e você confiar, ter essa palavra de confiança de um ser humano em outro, por exemplo, ele era a diferença entre vida e morte. Uhum. E aí houve, do ponto de vista das escrituras, isso se reforçou. O que uma certificadora faz? Ela trabalha com confiança. Uhum. Ela diz assim, olha, você está do outro lado, você está se alimentando com algo que eu estou te garantindo que foi feito da maneira ou que a sua religião estabelece, ou aqueles que querem o processo de qualidade está ali. O tempo que nós vivemos é um tempo que isso não basta mais. Nós fizemos, por exemplo, uma API com a BRF para que o certificado ele fosse impossível de ser falsificado. Uhum. Então essa API já existe, já está em funcionamento e é a modernidade online. Um segundo eixo, nós começamos a construir um processo usando a inteligência artificial, inclusive tem até planta da BRF, onde nós temos um piloto que você vai ver para crer. Não é mais o certificado. Você simplesmente tem condições de fazer todo um monitoramento para que aquele consumidor do halal, ele entenda que aquilo aconteceu de fato da maneira como ele gostaria. Inclusive com as pessoas, autoridades religiosas, etc. E tal. E um terceiro eixo é o eixo da transparência, dos processos de gestão. Então, eu diria, por que isso foi necessário? Porque houve a percepção, por parte da nossa certificadora, que isso era um anseio, tanto dos consumidores, consumidor final, quanto dos acreditadores, quanto dos importadores, quanto das autoridades alfandegárias, quanto das autoridades religiosas. Então, você se investiu para se criar um sistema que te permite rastreabilidade, e, no final de contas, ele acaba agregando valor para os nossos, para quem nós trabalhamos enquanto certificadora, porque é um mecanismo onde todas esses stakeholders eles vão poder acessar. E, obviamente, novamente, é o pioneirismo, é você enxergar que aquilo é uma necessidade da modernidade, é você investir, implementar e fazer com que isso acontecesse. Eu diria que estamos prestes aí, talvez no mês de outubro, de concluir. Né? Nós separamos essa estrutura, hoje ela se chama Eco Halal, e tem o Cis Halal. O Cis Halal é uma coisa impressionante. Um dos grandes questionamentos que se tem, por exemplo, na Arábia, o conceito islâmico é que o animal não pode estar morto. Então, se você dá um choque nele, ele não pode morrer. Alguns protocolos é de que você não pode dar o choque. Esse novo processo ele vai garantir que o animal está vivo. Então, ele vai garantir que essa sangria, que tem que ser específica,
ela seja feita de uma maneira perfeita, senão ele é segregado. Então é trazer a modernidade para você evoluir nos processos. É isso que nós fizemos, sempre em parceria, né? Nós começamos e tivemos todo o apoio da BRF, quando nós fizemos essa API já consolidada e funcionando, e estamos tendo o apoio agora no que se refere à implantação através de um projeto piloto dentro de uma planta. Então, meio... Parece que o futuro chegou, mas é isso mesmo. A inteligência artificial vai fazer com que talvez o consumidor ele vai enxergar online o que está acontecendo ali do que ele está comendo. Né? É possível, esse sistema ele tem várias possibilidades. Ele tem a possibilidade de mapear o que esse animal, o que ele comeu, todo o processo genético desse animal. Você fala tanto na área do bovino quanto na área de aves. É um desafio gigantesco, mas nós temos a ideia de que depois desse sistema nada será como antes. E esse é o grande desafio que nós temos. Eu acho que passa muito, desculpe, Imagina. complementando o que o doutor falou, que eu acho que é muito interessante, passa também por um aspecto de direito do consumidor, né? Nossa, toda essa sem dúvida. transparência de informação e a certificadora, com toda a sua credibilidade, afiança um processo que começou muito antes e que agora tem uma certificadora que tem credibilidade, tem trabalho, tem solvência moral e ética para referendar o que você está testando. Sim, e eu me lembro muito do que falou aqui também num episódio nosso, o Omar Shahini, né, que é o diretor de inteligência comercial da Fambras. Ele fala assim, gente, nós estamos lidando com a fé das pessoas. Então precisa ter muita transparência, precisa, né? Porque isso é muito caro, né? Então a gente está lidando com a fé das pessoas, então fica aí a responsabilidade. Não sei se isso vai ser abordado, desculpe, mas Imagina. Curiosamente, nós temos um movimento hoje já consolidado que é o ESG. Uhum. Então, tudo que nós estamos fazendo acabou se encaixando perfeitamente às exigências que se faz quando da avaliação do meio ambiente, quanto das práticas sociais, que é um legado que nós temos, que fazemos constantemente, e quanto, eu diria, das questões de compliance, das questões de transparência, das questões éticas. A gente percebe, quando eu vejo o trabalho, conversando com o Zé Roberto, com o pessoal, a BRF foi pioneira nisso. Uhum. Ela teve a percepção, de uma maneira muito rápida, de que deveria se consolidar, e hoje, em termos de ranking, talvez seja das mais bem avaliadas, na introdução desses 3 eixos que são fundamentais. Né? Então, eu diria assim, talvez não pensando no ESG, nós, no caso, mas acabou se encaixando de maneira perfeita o que nós estamos fazendo. A BRF, obviamente, entendeu, né, que esse movimento veio para ficar, e talvez, se me permite, Miguel, falar um pouco sobre o que a BRF está fazendo do ponto de vista do ESG, que não é pouco, né? A BRF é uma empresa pioneira, porque, retomando o ponto que o doutor levantou, ESG não é mais uma opção. É a única opção de uma empresa hoje transitar no mundo atual. Você ficaria um pária, não só da sociedade, mas também do mercado, se suas práticas de governança, suas práticas ambientais e suas práticas sociais não estiverem alinhadas a comportamento éticos. E, evidentemente, uma empresa como a nossa sempre tem que estar muito atenta, porque também é um processo evolutivo. As pessoas evoluem, as organizações evoluem, e o ESG vem a ser um manual, né, que acaba norteando o comportamento e separando aquelas empresas de primeira linha de empresas que não têm esse nível. Eu diria que divide o que é a primeira divisão do que é a segunda divisão, né? Como se fosse no futebol, seria isso. Então eu vejo as práticas ESG, né, incorporadas hoje à rotina de companhias como a nossa, né, que tem, através de toda a sua trajetória, uma história
de respeito a essas práticas. E hoje, e aí linkando com o que falou o Dr. Ali, nós temos ainda a possibilidade de que muitas dessas práticas passam por um processo de certificação e se tornam absolutamente indiscutíveis e incontestáveis. Uhum. Sem dúvida. Não tem como mais pensar, né? Não tem mais, acho que como atuar sem levar em conta a questão realmente, especialmente do meio ambiente, né? Sem a dúvida. gente está vendo aí os Ainda mais impactos no mundo jovem, climáticos. quando nós falamos agora, Sem né? dúvida. A Não gente tem não- mais como. verdade. Agora, assim, Miguel, quais são assim as expectativas, novos planos, apesar de ser tão recente essa questão da Joint Venture, que foi em agosto, né? Quais são as expectativas, os planos, pensando no mercado halal lá no Oriente Médio? Tem algo que vocês ainda queiram conquistar, que ainda não conquistaram, ou até novos mercados? Nós estamos nos preparando na BRF para o ano 2025. Eu diria que quando o seu Marcos Molina assumiu o controle da companhia e a presidência do seu conselho, os primeiros 2 anos foram dedicados a nós trabalharmos para que a BRF pudesse atingir o potencial que ela possui. Uhum. E eu não estou aqui fazendo um revisionismo passado. Eu acho que durante a trajetória da empresa muitas pessoas qualificadas estiveram ocupando postos chaves, muitas coisas foram construídas e o processo evolutivo é um processo contínuo. A melhora é uma melhora contínua. Nesses 2 anos nós tentamos melhorar processos, trabalhar muito com o retorno ao básico, back to the basic, eu diria assim. Nós voltamos ao básico, o básico bem feito, o simples, o direto ao ponto, né? Sem abrir mão dos nossos valores. Então, trabalhamos esses 2 anos nesse sentido. E agora o desafio que nós temos pela frente não é só no mercado halal, em todos os mercados, é seguir crescendo. A BRF tem que voltar a crescer. Ela tem potencial para crescer, ela tem pessoas, ela tem localização geográfica, ela tem conhecimento, ela tem história, ela tem marcas, ela está pronta para a nova etapa, que é a etapa do crescimento. E esse crescimento, que ela tem todo esse potencial para desenvolver, é um crescimento que vai encontrar um mundo ávido, onde a demanda vai seguir superando a oferta. E a demanda por bons produtos, por empresas sérias e boas certificadoras, né, vai nos permitir que esse crescimento seja viável. O Oriente Médio está no nosso radar. É muito evidente quando a gente fala da JV ou fala da participação dos nossos sócios árabes na companhia, que esse mercado é prioritário para nós. Vamos estar trabalhando sem fazer o disclose dos nossos planos futuros para evitar uma competição mais acirrada. Contar os segredos, Eu te diria que vem no sentido de produtos de valor agregado, produtos que facilitem os desejos e os anseios da população e dos consumidores, né? Sempre com a qualidade das nossas marcas. Sim. Agora sim, Miguel, a International Halal Academy, ela tem como objetivo treinar, capacitar e formar pessoas para trabalhar no mercado halal. Aqui é a prova viva, né, da força desse mercado, enfim. E eu queria ouvir de você como é que vocês selecionam essas pessoas ou capacitam, ou tal radarzinho dentro da própria BRF para pegar essas pessoas para trabalhar no halal especificamente? Que competências essas pessoas precisam ter? Eu tenho certeza que quem está interessado em atuar nesse mercado vai querer te ouvir falando disso. Eu entendo que cada vez mais as empresas têm que ter assertividade nas escolhas de pessoas. Uma empresa como a nossa, que tem mais de 96 mil colaboradores, é uma empresa de mão de obra intensiva. Por mais automatizada que as tarefas sejam, por mais automatizadas que elas ainda continuem sendo no futuro, sempre as pessoas vão jogar um papel fundamental na operação e na execução de várias tarefas na nossa companhia.
Se nós tivermos uma máquina, nós vamos ter pessoas operando essas máquinas. Para operar o mercado halal, nós temos que ter pessoas qualificadas. Evidentemente, quando você seleciona pessoas mais jovens ou seleciona pessoas para o primeiro emprego, você tem que proporcionar a elas todo um treinamento. A BRF, o ano passado, investiu mais de 8.000 horas de treinamento. Nós temos que treinar as pessoas. Sim. Pessoas bem treinadas performam melhor. Pessoas bem treinadas trabalham num nível de segurança melhor. Sim. Pessoas bem treinadas fazem produtos de mais qualidade. Então, nós quando selecionamos pessoas, tanto para trabalhar no aspecto halal dos nossos produtos, como em todas as áreas da companhia, nós nos preocupamos em fazer bem feita essa seleção. Eu diria que o lugar mais importante da sua empresa é a porta do Departamento de Recursos Humanos, se porta houvesse. Né? Porque é aí que nós selecionamos quem vai entrar para produzir os seus produtos. É aí que vai entrar a pessoa que vai produzir aquele alimento que vai chegar na mesa do consumidor, seja no Oriente Médio, no Ocidente ou no Oriente. Então, nós temos que estar selecionando bem. Mas não adianta só você selecionar. Você também tem que fazer que essa pessoa se desenvolva. Sim. E só treinamento não adianta também. Você tem que cuidar das pessoas. Você tem que estar atento às pessoas. E isso é muito importante. Então, um aspecto que é uma prova evidente que você cuida das pessoas é quando os seus índices de segurança se transformam em benchmark mundial, como é o caso da BRF. A BRF é uma empresa benchmark mundial em segurança. Porque você pode ter um discurso que é muito fácil ter, não, eu cuido, eu me preocupo com as pessoas. Aí você vê os índices de segurança e eles não são benchmark para nada. No nosso caso, são. Então, nós nos orgulhamos muito dos nossos índices, cultivamos muito cuidado das pessoas, nós queremos que os nossos funcionários, nossos colaboradores voltem íntegros para casa, que eles trabalhem num ambiente salubre, que seja um ambiente que dê vontade de trabalhar, né? Que eles saiam e voltem de casa com segurança, tenham orgulho de trabalhar nessa empresa que eles trabalham e que esse crachá que eles usam, né, eles não só mereçam, mas têm orgulho de usar também. Sem dúvida. E no caso da certificadora, doutora Ali, que competências tem que ter? Eu ouvindo o Miguel fazer essa explanação, a gente se identifica muito, porque eu sou um homem de treinamento também. Eu acho que a ideia de você levar conhecimento, a ideia de você preservar a pessoa que está atuando com você e você trazer felicidade nessa relação, talvez seja um conceito que é um conceito que você tem que perseguir sempre. Né? Então, há algum tempo nós implementamos, dada a complexidade que é você recrutar muçulmanos. Você tem, por exemplo, mais de 17 nacionalidades atuando conosco. Então, você precisa, por exemplo, em alguns casos, treinar usando o urdu, a língua urdu, ou inglês, ou francês, enfim, ou árabe. Então, nós criamos a academia, e a academia tem sido um parceiro inestimável nesse sentido. Porque através de tecnologias modernas, a gente consegue realmente treinar e capacitar essa pessoa para ela poder exercer o trabalho dela. Essa capacitação ela não se dá apenas do ponto de vista técnico. Essa pessoa tem que, a título do que o Omar Shahin falou, ele tem que ter a ideia de que aquilo também tem um conteúdo religioso. Então, ele é capacitado nesse sentido. Ele sabe que a função do que ele vai fazer é uma função de confiança e tem essa conotação religiosa. Ao mesmo tempo, para lidar com toda essa diversidade de pessoas, você teve que criar uma estrutura de RH capaz de atender essas pessoas. Então, hoje eu diria que nós temos antes dessa pessoa chegar numa planta, começar a atuar, ela vai, eu diria, de uma maneira completa, por todos esses treinamentos. Mas não para por aí. O treinamento, eu costumo dizer que a qualificação é algo contínuo. As normas mudam, por exemplo, da Malásia. Você tem que requalificar porque os processos de uma linha de produção
elas podem modificar. Sim. Né? Então, nós temos que estar muito atentos nesse sentido. E, francamente, a gente põe numa planilha de custo, Miguel, e se você não tiver a equação do bem-estar da pessoa que trabalha com você, você realmente vai obter surpresas muito negativas no futuro. O meu turnover é muito pequeno. No passado, essas pessoas vinham como uma ponte para ir para os Estados Unidos, por exemplo. Hoje isso não acontece mais. Eles estão num estado diferente de onde ele veio, com a sua casa, com a capacidade, num trabalho tão simples, de poder arrecadar, de poder reservar, de poder ter uma certa felicidade naquela função que ele está exercendo. Eu acho que isso que nos norteia, e foi exatamente isso que eu ouvi do Miguel quando você fala de BRF. Eu vou além. Pandemia. Quando é que você sabe que você fez esse trabalho da consolidação, da satisfação, da alegria de você poder atuar daquela maneira? Nós não paramos de produzir, nem do ponto de vista das pessoas que estavam ligadas a nós, nem do ponto de vista da BRF. Eu costumo dizer que são heróis, estão produzindo alimentos. Sim. E essas pessoas na pandemia, eu diria que foi uma experiência maravilhosa. Eles realmente nos emocionaram pela integridade, pela maneira como eles se portaram, inclusive ficando coletivamente de máscara, mas fazendo o trabalho deles. Então, eu não canso de elogiar nos cursos que damos, né? Esse momento histórico para mim, que foi a BRF não parou de produzir, ela atendeu todos os seus contratos, ela alimentou lá para fora, alimentou aqui para dentro. Isso, para mim, tem um valor inestimável. Sem dúvida. Sem dúvida, que bom. Miguel, assim, eu não tenho a menor dúvida que eu vi a sua experiência, essas histórias, um profissional que é renomado, um profissional à frente de uma grande companhia, vai enriquecer muito o conteúdo do Halalcast, né? Que as pessoas que nos acompanham vão adorar ouvir você, ouvir a experiência, conhecer um pouquinho mais da história da empresa. Então, eu queria te agradecer muito a presença, e estendo o agradecimento à sua equipe que viabilizou a sua vinda, né? Que nos atendeu super bem. Então, eu agradeço muito mesmo a sua presença, era bastante aguardada, como eu disse no começo, e eu espero que você tenha gostado de estar com a gente também. Gostei muito de estar aqui, eu que agradeço a oportunidade. Foi bom você ter citado a minha equipe, ou a nossa equipe, porque na verdade eu não tenho equipe, quem tem equipe é a BRF, eu sou parte dessa equipe. Ótimo. Dividir a mesa com o Dr. Ali foi um privilégio, que bom. Ser entrevistado por quem faz as perguntas que nos proporcionam a possibilidade de responder também é uma honra, né? E ter recebido esse convite mais ainda. Sim, eu agradeço também ao Dr. Ali, que tem sempre essa disponibilidade de colaborar, tem bastante conhecimento, faz parte, né, da história do halal. Né? Então, eu agradeço bastante. Eu tenho aqui, antes de me despedir, uma lembrança da International Halal Academy, e a Fambras também preparou aqui uma lembrança para você. Muito obrigado. Ó, sacola bem pesada, hein? Eu não vou nem abrir aqui para não derrubar no ar. Muito obrigado. Oh, que lindo aqui. Muito obrigado. Prazer ter estado aqui com vocês. Todo nosso. Miguel, foi realmente... Acho que nós temos que fazer um novo programa. Com certeza, com certeza. Aqui nós temos uma história do setor. A história do Miguel se confunde com a história do setor. Isso é bondade sua, doutora. Eu posso discordar dele, porque não está mais no ar? Não, a gente está assim, mas aqui pode falar o que quiser, bom, não tem censura. Pensei que já tinha cortado. É bondade dele. Então. Foi uma honra e um prazer realmente estar com vocês. Parabéns pelas perguntas. Eu acho que foi bastante abordagem completa, né? E a gente sempre se coloca à disposição da BRF, e com a missão realmente de poder disseminar o conceito halal. Acho que é uma virtude no mundo que nós vivemos,
Então nós estamos firmes aí na nossa missão. Olha, tinham muitas mais perguntas aqui, viu? Eu acho que eu cortei muito, né? Não, Acho que atrapalhei um pouco. Não, O senhor mas foi nós bravo, estamos doutor. aqui numa conversa mesmo, né? As perguntas são só realmente um guia. Não, você nem perguntou se ele é Grêmio ou Inter? Eu não ia entrar Ela nessa... sabe que eu sou Inter. Eu não sabia não, mas agora eu já sei. Aí descontentei metade do Rio Grande. Um pouquinho menos da metade, a maioria é colorado. Não, mas a gente tem que aceitar tudo, né? Bom, eu gostaria de lembrar que o Halalcast é uma realidade graças à confiança dos nossos apoiadores. A Fambras Halal, primeira certificadora halal do Brasil, atua em toda a América Latina, está aqui representada pelo Dr. Ali. O Grupo R1, que é especialista em soluções de audiovisual e cenografia sustentável para eventos. É do R1, esse estúdio aqui, o R1 Space, que tem nos acolhido aí no Halalcast. Agradecer também ao Sheraton World Trade Center, que é um hotel Muslim Friendly, primeiro hotel Muslim Friendly do Brasil, que fica aqui na Zona Sul de São Paulo. Então, o nosso agradecimento. Eu agradeço também a toda a equipe da International Halal Academy, porque o podcast é fruto de uma equipe, né? É uma equipe que trabalha. Hoje também temos aqui a presença da equipe da comunicação interna da Fambras, que eu agradeço vocês de estarem aqui com a gente também. É muito bom, né? É muito bom a gente trocar ideia e estar com pessoas criativas, né? Pessoas que gostam de somar. E eu convido a todos que nos assistem, que nos acompanhem nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, que se inscrevam no nosso canal do YouTube para acompanhar o Halalcast, também o Momento Halal, que são entrevistas mensais que nós fazemos com especialistas em halal. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe para que mais pessoas saibam sobre o halal, sobre o nosso trabalho, e para que também façam os cursos da International Halal Academy, especialmente aqueles que querem trabalhar numa empresa como a BRF, no setor de halal. Então, vocês se qualifiquem, se capacitem, mandem seu currículo. Pode mandar. E boa sorte a todos, então, que seguirem essa minha recomendação. Muito obrigada pela atenção de vocês, por estarem conosco e até breve. Ufa!